E aí, gente, então, se a gente vai começar a estudar eletrodinâmica, né? A eletrodinâmica estuda a carga elétrica em movimento, gente. Essa carga elétrica em movimento, eu vou dar um nome especial para ela, gente. Eu vou chamar essa carga elétrica em movimento. Sempre quando eu tenho alguém, gente, se movendo, eu posso falar numa corrente, né? Nossa, velho, tem uma correnteza d'água aqui, né? Olha, um monte de água passando, né? Ah, é uma corrente de pensamentos do século XV, falar, quer dizer, um monte de pensamento, né? Gente, um monte de carga andando, né? Vai ser uma corrente que eu vou chamar de corrente elétrica. Olha lá, gente, tá? Simples assim. Pessoal, a aula de hoje, eu quero conceituar 3 coisas com vocês. E para mim é a aula mais importante de todas que eu vou dar disso. Porque se esses conceitos estiverem claros com vocês, gente, tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Então, turma, o que é essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica vai ser essa correnteza, tá? Essa corrente elétrica vai ser esse movimento ordenado, tá, gente? Ou seja, todo mundo indo para o mesmo lugar, movimento ordenado de carga elétrica, né? Essa carga elétrica, gente, é aquele pacotinho, aquela sacola nossa que está lotada de elétrons ou que está lotada de prótons, tá? Movimento ordenado, você pode dar um outro nome bem legal também, gente, você pode chamar de fluxo. Olha que legal, tá? Fluxo. O fluxo de carga elétrica. Então, seria a carga elétrica andando, né, gente? E um movimento ordenado, todo mundo no mesmo lugar, né? Ah, exemplos, moçada. Se você tiver um fio, né? Se você tiver um fio, você tem ali esses pacotes, né? Essas sacolas de elétrons andando, né? Essas sacolas com vários elétrons andando. Olha lá, todo mundo indo para o mesmo lugar. Essa aqui é a minha corrente elétrica, tá? Mas, gente, eu quero lembrar você que eu posso também, aqui assim, na maioria das vezes, gente, esse fluxo vai ser de carga negativa, porque, né, nós já vimos lá em eletrostática que é mais fácil a gente pôr elétron para andar, tá? Mas eu também posso ter, meninos, fluxo de carga positiva, né? Se eu tiver, tipo, aqui uma solução aqui, né, uma solução iônica e tal, né? Dependendo das plaquinhas que eu colocar aqui, né? O pessoal da química que brinca muito com isso, né? Eu posso ter também movimento, eu posso ter fluxo também, né? De cargas positivas, tá? Então, eu também tenho corrente elétrica, tá, gente? Então, você percebe que quando a gente fala que a corrente elétrica é esse fluxo de carga elétrica, fica uma definição bem ampla, né, moçada? Fica uma definição bem ampla, tá? Então, essa é a ideia de corrente elétrica. E aí, como é que a gente faz para calcular essa corrente elétrica, né? Como é que é a fórmula? A fórmula para calcular essa corrente elétrica. Ô, gente, essa corrente elétrica, então, que eu vou chamar de corrente elétrica média, né? Porque você imagina, moçada, o tanto de carga que vai passar ali, né? Eu posso calcular assim. Olha só, gente, rascunho, né? Rascunho. Se corrente elétrica é a ideia de fluxo de carga elétrica, né? Fluxo. O que é o fluxo de qualquer coisa, turma? Por exemplo, o fluxo de veículos, né? De veículos na Avenida Paulista é de 100 veículos, de 100 carros por minuto. Olha lá, gente, né? Então, a cada minuto passam 100 carros, tá? Eu abri uma torneira e está saindo água. Qual é o fluxo de água que está saindo nessa torneira? O fluxo de água é de 2 litros por segundo, né? A torneira é meio potente, mas beleza, tá? Por segundo. Então, assim, gente, você percebeu que o fluxo de qualquer coisa é sempre essa coisa. O fluxo de qualquer coisa é essa coisa, tá vendo? 2 litros de água por tempo, né? Então, sempre que você fala o fluxo de qualquer coisa, gente, a ideia de fluxo é essa coisa por tempo. Se corrente elétrica, gente, é fluxo de carga elétrica, então vai ser a quantidade de carga elétrica que vai passar por tempo. Olha que legal, gente. Quantidade de carga elétrica vai passar por tempo, tá? Como essa carga elétrica pode ser negativa, né, gente? E a gente fala na corrente só no valor dela,
a gente costuma colocar isso aqui em módulo, tá? Costuma colocar isso aqui em módulo. Então, assim, meninos, ó, quando eu olho para a unidade disso, né, a unidade vai me ajudar a entender um pouquinho melhor. Isso aqui, calma que eu já vou falar um jeitinho de você gravar isso, que é bem fácil, tá, gente? A unidade disso no tal do SI, né, gente? No tal do International System, é o famoso ampere, né? A unidade de corrente elétrica, para homenagear Marie Ampere, né? Então, o que é o ampere? Carga por tempo. Ô, gente, carga, lembra que era Coulomb, né? Que a gente usa, né, gente? Coulomb, né? E tempo no SI é o segundo, né? Tempo no SI é o segundo. Então, assim, turminha, quando eu falar para vocês, estamos em 96, 7h23 da noite, uma véspera de feriado, aula de física de circuitos elétricos. Gente, eu vou falar agora igual o Capitão Nascimento falou. Os senhores estão me fazendo muito feliz. Os senhores estão me fazendo muito feliz. Vou continuar aqui, gente. A corrente elétrica, né? A corrente elétrica é igual, por exemplo, sei lá, gente, 2 ampere. O que é 2 ampere? 2 ampere, então, é 2 coulombs por segundo. Olha que legal, gente, né? Quer dizer, moçada, que se eu estiver olhando para o meu fio ali, ó, estiver olhando para o meu fio, esse aqui é o fio, estou fazendo aqui um fio em 3D, né, gente? Eu posso falar que a cada segundo vão passar, né, a cada 1 segundo, vão passar 2 coulombs de carga elétrica, tá? Que pode ser elétrons, né, gente? Pode ser elétrons, né? A cada segundo vão passar 2 coulombs. Lembra, gente, que um coulomb tem mais ou menos 10 elevado a 20 elétrons, né? 2 coulombs tem o dobro disso aí, né? É o que vai passar. Então, essa é a ideia, tá? Turminha. Aí, só para você gravar isso aqui, gente, né? Essa formulinha aqui, ela é conhecida sua. Se você multiplicar isso aqui em crus, multiplica em crus, gente, é a formulinha do kit, né? Eu acho que quem usa muito isso é a química. Tô certo ou não, gente? É a química, né? Se bem que eu não consigo ver a química ensinando nada que não seja carbono e regra de 3. Mas tudo bem, vocês falam para mim que a química usa muito isso, né, gente? E eles gravam assim, né? É o kit, né? É o kit, a formulinha do kit. Beleza, então grava, né? É o kit, para a gente calcular isso daí, tá? Tem regra de 3 também, perfeito, João, porque são grandezas diretamente proporcionais. Perfeito, verdade, João, né? Verdade, tá? Ó, deixa eu só agora. Então, gente, corrente elétrica, né, vimos. Deixa eu só passar para vocês agora você sabia aqui, ó. Né? Uma questão velha, pessoal. Essa questão é uma questão antiga, tá? Mas é uma questão que eu quero comentar com vocês porque eu acho essa questão legal, para o conceito ficar bem claro, tá? Muitos de vocês já devem ter visto essa questão. Tem uma solução aqui, uma solução aqui, acho que é uma solução iônica. Tem uma placa aqui e tem uma outra placa aqui, ele falava, tá? Tem uma placa aqui, outra placa aqui. Aí aqui, bem no meio, eu coloco um medidor de carga elétrica, tá? Um cara que mede carga elétrica. E esse medidor de carga elétrica, ele em um segundo, ele viu que passaram, vê se você já viu esse exercício, gente. Ele viu que passaram 3 coulombs de carga elétrica negativa para lá e passaram 3 coulombs de carga positiva para cá. Olha que legal, tá? A pergunta, sabe qual é? Quanto que foi a corrente elétrica que ele mediu? Quanto foi a corrente elétrica que ele mediu, né? Pessoal, a hora que caiu o exercício, né? Sempre a hora que eu falo isso, tem certeza que tem gente pensando assim. Tem gente que pensa assim, ó. Corrente elétrica é movimento de elétrons. Olha que perigoso que é isso, gente. Porque se você fala que corrente elétrica é só movimento de elétrons, quer dizer, então, que você vai falar que a corrente elétrica, né? Que é a quantidade de carga que passou por tempo, né? O tempo a gente sabe que vale 1, né? Mas se você pegar só os elétrons, você vai colocar 3 aqui. E aí você vai falar que a corrente elétrica é 3 amperes, né? E você vai errar. Você vai errar. E tem gente que pensa assim, esse é o melhor, né? Ah, senhor, vai pegar não, vai pegar não. 3 coulombs de elétron para lá, 3 de próton para cá, um anula o outro, 0. Corrente foi 0. Pessoal, esse não, esse é o pior, tá? Esse é o pior, tá? Por quê, gente? Quer ver?
Eu vou fazer uma analogia aqui que você vai matar na hora isso. Hoje tem um monte dessas analogias bosta minha, gente, mas acho que essa aqui é legal. Vamos supor que eu falo assim para vocês, ó, isso aqui é uma rodovia, velho. Isso aqui é uma rodovia que passa carro para lá e passa carro para cá, tá bom? E aí eu te coloco ali naquela rodovia e falo assim, gente, eu quero fazer um outdoor do All-in aqui, ó. Quero fazer um outdoor do All-in aqui, eu quero pôr o Rafa Jesus assim, do lado dele, eu quero pôr o Marcos Vinícius, o seu super hair, tá? E aí eu quero que você me fale qual é o fluxo de veículos aqui, para eu saber, né, se passa muito ou pouco. E aí você vai ficar 1 hora ali, ó, 1 hora você vai ficar olhando ali, e você também vai me falar o fluxo de veículos. E aí você viu, gente, que em uma hora, passaram 500 veículos para lá e passaram 500 veículos para cá, né? Quanto que foi o fluxo de veículos? Gente, você vai falar que o fluxo de veículos foi 0. Ah, e esse cancelou esse, porque uma para a esquerda e para a direita. Um soco na tua boca, velho. Pessoal, se o fluxo fosse 0, quer dizer, então, que não passou carro. Percebe, gente? Você percebe, né? Quer dizer que não passou carro. Se você falar que o fluxo foi de 500 veículos por hora, ué, mas não foi só 500, do outro lado passou também, né? Quanto foi o fluxo de veículos aqui, gente? Em 1 hora, passaram 1.000 veículos, tá vendo, gente? Então, eu vejo o total que passou. Então, quer dizer, moçada, que o fluxo é de 1.000 veículos por hora. É a mesma coisa aqui. Essa aqui, gente, é o total de carga que passou, tá? Esse aqui você pode pensar que é a carga que passou, gente, seria a carga positiva que passou, mais a carga negativa que passou, tá? Em módulo, né? Porque eu estou contando aqui, tá? Então, seria 3 mais 3. A corrente elétrica foi de 6 amperes. Quer dizer que em 1 segundo passaram 6 coulombs. 3 de elétrons e 3 de prótons. Da hora o exercício, né? Gente, eu acho que na hora que a gente faz essa analogia aqui com a pista aqui, fica legal. Beleza, moçada? Tudo bem? Então, assim, gente, eu pensei muito nesse curso aqui de vocês. Eu vou tentar fazer uma coisa assim, linear, que isso implica isso, que implica isso, que implica isso. Então, assim, eletrodinâmica estuda carga em movimento. Carga em movimento nós chamamos de corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É o fluxo de carga elétrica, é o fluxo de... é o movimento ordenado dessas cargas elétricas e a gente calcula ela pelo kit, tá? Beleza. Já vai na sua lista aí. Pessoal, acho que a numeração só que está errada do exercício que eu peguei de mão. Do meu está no número 2, mas acho que o seu é número 1 aí, tá? Porque primeiro eu fiz uma lista, montei, depois eu quis fazer uma outra mais sucinta para vocês, para quebrar. É o 1, né, Má? Tá. Gente, quero fazer esse número 1 aqui, ó. Né? Quero fazer esse cara aqui, que é o número 1, tá? E eu já vou aproveitar para te falar uma coisa que eu não falei ainda, que muitos de vocês já sabem, né? Mas tem uma galera que eu não falei ainda, uma coisa bem importante. Vamos lá. A curva do gráfico, destacada na cor vermelha, representa a corrente elétrica que flui pela bateria de um smartphone em função do tempo. Então, gente, ele veio aqui, ele deu um gráfico da corrente elétrica, que é o I, né, em função do tempo, tá? Ou seja, gente, a carga elétrica que flui, que passa pela bateria. Olha que legal, né? A área sob a curva, na cor verde, vai ser o quê? Né? Então, gente, ele quer que você fale o que é esta área aqui, tá? O que é esta área aqui, tá? E aí, gente, é o seguinte, para você fazer isso, moçada, né? Eu já vou aproveitar e te falar uma coisa que nós vamos usar no curso inteiro. Eu acho que eu não te falei isso ainda. Se eu falei, você me lembra, tá, gente? Ô, turma, esse lance de você fazer área, a área de um gráfico normalmente te fala alguma coisa, né? Tem área que não te fala nada, mas normalmente a área de um gráfico te fala alguma coisa. E deve ter uns 10 gráficos em física que você tem que saber, velho. Tipo assim, a área desse gráfico me dá isso, a área desse gráfico me dá aquilo, a área desse gráfico me dá aquilo outro, né? Você pode gravar um por um, que eu acho que não é um caminho tão legal, né? Ou fazer essa super dica que eu vou te falar agora. Gente, eu já falei isso esse ano para vocês? Acho que não, né? Essa dica de achar área. Acho que alguns alunos que fazem cursinho comigo e tal. Coração folhinha, coração folhinha, coração, vê se folhinha. Falei já aqui para vocês isso? Em algum momento? Aqui ou não? Acho que não? Não? Tá bom. Então, vou falar aqui rapidinho. É 5 minutos também, 5 minutinhos. Ô, gente,
É uma brincadeira aí que a galera já sabe, né, moçada? É uma brincadeira que você faz quando você tiver um gráfico que você vê na hora o que aquela área te fala, tá? Gente, eu peguei um gráfico aqui e esse gráfico pode ser qualquer coisa por qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa por qualquer coisa. Aqui, ó, eu vou colocar um coração, beleza, gente? Então, aqui é como se tivesse um coração. Por que coração, professor? Porque é o tanto que eu amo vocês, pessoal. Tanto que eu amo vocês, gente, tá? Já falei para vocês, se tem uma coisa que vale a pena a gente dar aula, é a grana que dá. E aqui, gente, você pode colocar qualquer coisa também, tá? Você pode colocar qualquer coisa. Eu coloco ali uma folhinha, isso. Eu coloco uma folhinha, olha lá, gente, né? Uma folhinha que não é uma qualquer, é uma dicotiledônia. Mentira, não sei o que é dicotiledônia. Tá, gente? Pode falar que pode ser qualquer coisa por qualquer coisa. E aí, moçada, esse aqui é o meu gráfico, né? Ficou meio escuro isso aqui também, né, gente? Não sei se está dando para vocês verem. Esse aqui é o meu gráfico, ó. Esse aqui é o meu gráfico. Lógico que não vai ser assim, vai ser uma coisa bem bonitinha, tá, moçada? Eu estou fazendo assim para te mostrar que isso vale para qualquer gráfico, tá bom? Aí você fala assim, o que esta área vai me dar? Eu esqueci o que a área vai me dar. Galera, você concorda que se você souber a unidade de uma grandeza, você sabe que grandeza ela é? Uma grandeza aqui é dada em metros por segundo. O que ela é, gente? Velocidade. Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Coulomb, carga elétrica. Ampere, corrente elétrica. Newton, força. Então, se eu sei a unidade, eu sei qual é a grandeza. Então, eu quero saber como é que eu acho a unidade dessa área. A unidade. O que é a unidade dessa área? Vai me falar. Gente, para você saber a unidade, é só você pegar essa unidade vezes essa. É só você fazer coração, vezes folhinha. Ó, para quem está pensando assim, ô João, mas espera aí, essa área não é lado vezes lado. Isso aqui não é retângulo, não é quadrado. Eu sei, pessoal. Eu não estou falando que a área é lado vezes lado. Eu estou falando para vocês que a unidade desta área vai ser de lado vezes lado. Tá vendo, gente? Então, você vai fazer coração vezes folhinha. O que coração vezes folhinha te der é o que a área vai te dar. Olha que legal, gente. Se coração vezes folhinha der metros, a área te dá o ΔS. Porque ΔS, deslocamento, é metros. Se coração vezes folhinha te der metros por segundo, a área vai te dar o ΔV. Porque, gente, metros por segundo é velocidade. Se der coulombs, né? Carga elétrica. Se der joules, energia, tá? Só um detalhe, tá, gente? A área sempre vai te dar um delta. Por que ela vai te dar um delta, gente? Porque você trabalha com variação, ó. Você trabalha com variação, tá bom? Então, ela sempre vai te dar um delta. Turma, aqui eu pus bem rapidinho para a gente ver, ó. Se eu tiver lá o gráfico do espaço pelo tempo, tá? Tem lá um gráfico do espaço pelo tempo, lá na cinemática. Em que esta área vai me dar, né? Para eu saber o que a área vai te dar, eu faço coração, que é metros, vezes folhinha, que é segundo, tá bom? Pessoal, eu não falei nunca isso aqui para vocês, né? Eu não falei nunca aqui esse ano para vocês, né? E para quem já sabe, só segura um pouquinho. Tá bom, gente, tá? Turminha, o que é metros vezes segundos, né? O que é metros vezes segundo? Nada, tá, gente? Moçada, metros por segundo é velocidade. Metros vezes segundo não é nada, né? Não é porque eu tenho um gráfico, galera, que a área tem que me dar alguma coisa. Então, quer dizer que essa área não me dá nada, ela não tem sentido físico, beleza? Olha que legal. Agora eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, tá bom? Da velocidade pelo tempo. O que esta área vai me dar? Para eu saber o que esta área vai me dar, eu vou fazer coração. Coração é metros por segundo. Vezes folhinha, que é segundos, né? Olha lá, gente, corta segundo em cima com segundo embaixo. Turma, o que é metros? Metros é distância, é deslocamento. Então a área desse gráfico me dá o deslocamento. Tá vendo? Não precisa mais gravar gráfico por gráfico. Faz em cada um coração desse folhinha. Faz esse vezes você acha, tá bom? Aceleração pelo tempo, gente. Se eu tiver um gráfico da aceleração pelo tempo, o que esta área vai me dar? Fala aí para mim, gente. O que esta área vai me dar? Para eu saber o que a área vai me dar, eu vou fazer coração, vezes folhinha, ó, cut. O que é metros por segundo? Velocidade.
Então, a área vai me dar a variação de velocidade. Olha que legal, gente. Lembrando que a área sempre te dá um delta. Sempre te dá um delta, tá? Ó, corrente elétrica por tempo, moçada, onde eu queria chegar. Corrente elétrica por tempo. Se eu tiver um gráfico da corrente elétrica por tempo, o que esta área vai me dar? Para a gente terminar essa brincadeira aqui, gente. Coração vezes folhinha. Ah, em IT? O que é IT? Uai, não tem a formulinha do kit, pessoal, né? Não tem a formulinha do kit? Então, se IT é carga e IT é área, a área vai me dar a carga. Olha que legal. Beleza? Então, gente, ó, a hora que a gente vê aqui, depois eu falo isso aqui, ó. Aqui até, gente, eu acho demais essa minha dica, moçada. Ó, aqui ele quer saber o que essa área vai te dar, né? Aqui é corrente elétrica, gente, e aqui é tempo, né? Uai, para eu saber o que a área vai me dar, acabei de fazer com vocês, coração vezes folhinha, né? Peraí. IT é carga, né? Formulinha do kit. Então, a área vai me dar a carga que flui pela bateria, letra A. Tá vendo, gente? Questãozinha da FAMERP 2024, moçada. Uma questão de coração folhinha, uma questão de eletrodinâmica, de corrente elétrica, tá?